Por gentileza, abram vossas Bíblias, aqueles que estiverem, em Eclesiastes capítulo 4 e o versículo 12. Eclesiastes 4 e o versículo 12. Quem tiver com Bíblia. Se você não tiver, tem uma facilidade muito grande. Você pega o seu celular, você entra no Google e coloca Eclesiastes 4, 12. Vai aparecer escrito lá e vai ser ótimo para nós fazermos essa leitura todos juntos. Tenho certeza que essa noite será uma noite impactante nas nossas vidas. Eu quero que você compreenda uma coisa bem importante. Nenhum de vocês está aqui por obra do acaso. Nós estamos aqui por um propósito divino. Deus tem um projeto para as nossas vidas. Deus tem algo a realizar em nós, por meio de nós, na nossa família. E é por isso que estamos reunidos aqui, para entendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Todos encontraram, digam amém, os que encontraram. Diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Vou repetir só para você entender melhor. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Por gentileza, feche seus olhos. Vou fazer uma rápida oração. Pai, em nome de Jesus, na tua presença, entramos em oração nesse momento e te pedimos em nome de Jesus que venhas falar ao nosso coração, que venha nos fazer compreender a tua palavra, que venha nos fazer entender mais e mais o que tem para as nossas vidas. Que esse encontro não seja apenas um encontro onde nos confraternizamos com pessoas queridas, amigos que aqui reencontramos, mas que seja um momento onde o céu se abra sobre as nossas vidas e uma direção nova venha sobre nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Por gentileza, baixa só um pouquinho o violão, bem baixinho. Quando nós nos deparamos com esse livro, e vale salientar que esse é um dos livros mais profundos do Antigo Testamento, eu não vejo nesse livro apenas os escritos de um homem, eu vejo aqui instruções de Deus para o coração da igreja, para o coração de todos aqueles que tiverem ou que têm coragem de se abrirem para o direcionamento que aqui tem. Quando nós vamos estudar acerca da vida desse homem que escreveu esse livro, Salomão, nós observamos que a vida dele se divide em alguns pontos muito bem importantes. Primeiro, nós vamos descobrir que ele não escreveu apenas um livro, não escreveu apenas 2, não escreveu apenas 3, mas esse sábio homem escreveu mais de 1000 livros. Porém, desses mais de 1000 livros, 3 deles compõem as Sagradas Escrituras. Nós temos a oportunidade de meditar um pouco justamente sobre esse, que é o mais profundo dos 3 que compõem a Bíblia Sagrada. Salomão foi um homem que teve uma sabedoria sobrenatural, algo fora do comum, algo que foi dada, diz a Bíblia, diretamente por Deus. E quando nós observamos dentro da vida dele, dentro da história dele, nós vamos ver que cada um dos 3 livros que compõem a Bíblia, escritos por ele, foram escritos em um tempo diferente. O primeiro livro foi o livro de Cantares. Foi escrito justamente durante os 3 primeiros anos do seu governo. Salomão, segundo a história, tinha um costume que poucas pessoas que exercem cargos públicos hoje têm. Ele tinha uma preocupação de saber o que era que as pessoas estavam achando do seu governo. E como naquela época não era como na nossa, que temos uma facilidade enorme, quer saber o que as pessoas dizem de você? É só entrar nas redes sociais, se você for uma pessoa pública, e a gente descobre de forma fácil como estamos, se o nosso nome está em alta ou em baixa perante a sociedade. Mas naquela época não era bem assim. Então o que era que Salomão fazia? Salomão, diz a história, que ele se disfarçava de camponês. E como naquela época não havia fotografias, a maioria das pessoas sabia o nome do rei, sabiam quem era o rei, mas nunca tinham visto a fisionomia do rei. Então Salomão se vestia de camponês, se disfarçava de camponês e
saía nas ruas, nas rodas de conversa, e perguntava: o que vocês estão achando do reinado? Vocês estão achando que esse rei que está aí, Salomão, ele tem exercido um ótimo reinado? E as pessoas iam e falavam, não sabiam para quem estavam falando, achavam que era apenas um camponês ou um forasteiro. E ele fazia perguntas do tipo: quais são os pontos altos desse rei? E quais são os pontos críticos em que ele precisa mudar? Quais são os pontos que estão de fato sendo satisfatórios para vocês como população, como súditos desse reino? E Salomão, fazendo essas entrevistas, ele tinha como medir se a sua popularidade estava boa ou não, e também poderia ver as áreas que ele precisava investir mais e aquelas que estavam de fato já boas. Foi justamente, segundo a história, que numa dessas viagens ele encontrou uma mulher que ele dedicou um livro inteiro para declarar o seu amor a ela, que é o livro de Cantares de Salomão. Foi em uma dessas saídas, e vamos salientar que Salomão já tinha 1000 mulheres, isso mesmo. As mulheres de Salomão eram acordos políticos. Você já não se perguntou por que foi que Salomão passou todo o seu reinado sem haver uma guerra? É simples. Ele casou com as filhas de todos os reis da sua região. Todos os reis, ele casou com uma filha dele, assim não tinha guerra. Estavam tudo em casa, tudo em família. Era um homem muito sábio. Pelo menos vamos entender que sim nessa parte. Então, Salomão encontra uma mulher que de fato conseguiu mexer com ele. Foi uma dessas saídas que ele encontrou uma mulher que não apenas foi um acordo político, mas foi aquela mulher que conseguiu tocar no mais profundo do seu coração, no mais profundo da sua alma. Eu estou olhando para alguns casais aqui, já vendo eles tentando dizer para a esposa, só com olhar: foi isso que aconteceu quando eu encontrei você. Mas a grande verdade é que esse encontro foi tão produtivo para a vida dele, que ele escreveu um livro inteiro, como disse antes, o primeiro livro, Cantares de Salomão, dedicado a essa mulher. Só que ele estava no início da sua vida, ele estava no início do seu reinado. E se você parar para observar, a visão de um jovem entre 20, 25 ou 30 anos é uma. Depois dos 30, a visão da gente começa a mudar. A gente começa a ver que a responsabilidade às vezes pesa. A gente começa a ver que na vida nem tudo é flores. Há situações difíceis que surgem, há problemas. A gente começa a ver que coisas que nós fizemos ou que nós lutamos para dar certo acabaram não dando certo. Começam a vir as decepções, começam a aparecer os problemas, as dificuldades, e foi isso que aconteceu com Salomão. E acontecendo isso, ele começou a ver esse peso da responsabilidade, e ele escreveu o seu segundo livro por volta dos 35 anos de idade, entre 35 e 40, na verdade, que é justamente o livro de Provérbios. Se você fizer uma comparação entre Cantares e Provérbios, não dá nem para acreditar que foi o mesmo, que foi a mesma pessoa que escreveu. O assunto já é mais duro, ele já pega mais no ponto da responsabilidade que o ser humano tem. Mas, para não tomar muito tempo e explicar de forma detalhada sobre cada um deles, ele avança. Diversas coisas acontecem em um intervalo de tempo na vida de Salomão. Por um dado momento ele se distancia de todos, inclusive de Deus. Mas quando ele está por volta dos seus 80 anos de idade, Salomão escreve o seu último livro. Foi justamente esse que nós lemos o versículo 12 do capítulo 4. O livro de Eclesiastes, o livro mais profundo. Não é mais um jovem apaixonado, com o coração batendo forte por ter encontrado a sua amada que está escrevendo, muito menos um homem de meia idade que descobriu que nem tudo é fácil. Quem está escrevendo é alguém que já apanhou muito na vida, é alguém que já sofreu demais, é alguém que já tentou e errou diversas vezes, é alguém que já traz não apenas no seu corpo marcas, mas que traz marcas na sua alma. E quando eu olho para a vida de vocês aqui, eu sei que ninguém tem a idade aqui que Salomão tinha quando escreveu esse livro. Mas talvez o peso que pesa sobre a sua vida seja semelhante ao peso que pesava sobre a vida daquele homem. Porque às vezes a vida é dura. Olhe bem para mim aqui. Às vezes a vida bate na gente, às vezes a vida machuca. Às vezes as situações são
amadureça uma força. Sabe o que é isso? Se você for amanhã no Ceasa e você comprar fruta, há uma grande probabilidade que a maioria dessas frutas não tenham amadurecido de forma natural. A pressa, a necessidade que amadureça rápido faz com que eles criem um método que ela amadureça antes do tempo. Às vezes as situações são tão sérias nas nossas vidas que nos fazem amadurecer antes do tempo. Não é estranho, às vezes, a gente olhar para pessoas jovens como eu, sou muito jovem, não vou nem dizer minha idade para vocês se espantarem, mas tem uma cara de 45 ou mais. São situações, só que aquilo que deixa marcas no nosso corpo ainda é bom. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós encontramos situações, olhe para mim aqui, não perca a sua atenção, senão eu vou ficar o tempo todo cobrando isso de você. Sabe qual é o grande problema? É que a maioria das vezes, as maiores marcas que nós carregamos, não são marcas no corpo, são marcas na alma, são marcas interiores, são feridas internas. E como estamos hoje falando para casais e para a família de um modo geral, não existe ninguém mais ferido do que a família. As famílias hoje vivem feridas por dentro. Casais vivem feridos. A gente até tenta dar um sorriso por fora, mas as marcas lá dentro só a gente sabe. A decepção que um levou para o outro, a tristeza que um tem do outro, a falta de confiabilidade, a falta de companheirismo, olhar para o outro e dizer, puxa vida, essa pessoa poderia... Nós casamos para sermos um e parece que estamos lutando o tempo todo, um contra o outro. E chega momentos nas nossas vidas que nós começamos a buscar onde é que Deus está nesse negócio. E é justamente aí que as feridas surgem, que os problemas surgem. E se nós não soubermos administrar esses problemas, isso vão cada vez piorar, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E sabe qual é o resultado disso? Nós acabamos empurrando com a barriga, acabamos deixando acontecer, e as marcas, ao invés de sumirem, elas vão crescendo. As feridas não cicatrizam. Há pessoas que vivem anos e anos com feridas abertas, com problemas mal resolvidos, com situações que nunca tiveram uma resolução. E sabe o que é que isso causa? Doenças psicossomáticas, doenças na mente, doenças físicas causadas justamente como resultado das doenças da mente. E a pessoa acaba vivendo uma vida quando na verdade não tem vida alguma. É um problema sério. E aí é que vem o que fazer diante de tudo isso. Foi justamente o que Salomão, na conclusão desse livro, na conclusão da sua vida, ao escrever esse livro, ele tenta nos dar instruções que eu teria que ter muito tempo para mostrar pelo menos um pouco daquilo que Salomão, usado por Deus, nos instrui nesse extraordinário livro. Mas como não temos tempo para falar tanto, eu quero falar sobre apenas 3 pontos que ele trata aqui. Se você parar para observar, de uma forma direta, ele está falando sobre 2 pessoas. O que é que o texto que nós lemos diz? O texto é bem claro em dizer que prevalecendo alguém contra 2, o que é que diz o texto? Versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. A matemática de Deus é uma loucura extraordinária. Nem cabe essas 2 palavras juntas, loucura e extraordinária, mas como? É uma loucura extraordinária por quê? Porque na nossa matemática humana, normalmente 1 mais 1 é 2. Na matemática de Deus é o contrário, 1 mais 1 é 1. Se juntam 2 pessoas e se torna 1. Então ele vai e diz, olha, e se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E quando ele fala que os 2 lhe resistirão, ele não está falando necessariamente sobre o fato de estar eu andando no caminho e vir alguém contra mim querer me assaltar e a minha esposa dizer, é nós 2 contra o assaltante, ele vai matar os 2 e acabou. Não, não é isso que está dizendo. O que está dizendo é que quando o problema se levantar contra um, os 2 se levantarão contra o problema. E ele nos mostra a maneira correta de como nos levantarmos contra os problemas e como vencermos. Ele vai concluir o texto, o versículo dizendo, e o cordão de 3 dobras
dificilmente se quebra. Que cordão de 3 dobras é esse? Aqui ele está falando sobre os 3 tipos de amor que são necessários na vida do casal. 3 tipos de amor. Nós sabemos que em português a palavra amor é uma única, independente do tipo de amor. É amor quando fala do amor relacionado do pai para com o filho, do esposo para com a esposa, do pai para com a mãe, do amigo para com o amigo, e vice-versa, ou em qualquer situação a palavra amor é apenas uma. No grego não, no hebraico não. E no grego nós vamos entender, eu sei que aqui foi escrito em hebraico, mas eu vou dar o exemplo do grego. No grego nós vamos entender pelo menos 3 tipos de amor que estão relacionados justamente àquilo que Salomão trata aqui como as 3 dobras do cordão. O primeiro tipo de amor tratado é o amor filo ou filó. Que amor é esse? É o amor de camaradagem, é o amor de ajudar o outro simplesmente por ser amigo, é o amor da amizade, é o amor que nós sentimos um pelo outro quando temos aquele amigo que o próprio Salomão diz que é mais chegado que o irmão. É aquele amor que Davi tinha por Jonatas, que quando Jonatas morre, ele diz: eu amava Jonatas mais do que todas as mulheres, e ele não era homossexual, mas ele tinha esse amor, o amor de amigo. Então o primeiro fio, como podemos dizer, desse cordão é justamente o amor camarada, a amizade. Nenhum casal sobrevive só dos outros 2 tipos de amor que eu vou falar posteriormente. É necessário que haja uma amizade, que sejam amigos. E quando eu falo de amigo, eu estou falando de alguém com quem você pode contar. Como é que nós medimos alguém que é nosso amigo? Uma pessoa que nós podemos contar no momento que nós precisarmos. E não estou falando de sermos aproveitadores, mas uma pessoa que nós podemos ter a convicção, a certeza que no momento oportuno, se nós necessitarmos, ele vai estar ali não com o dedo apontado, mas com a mão estendida. É esse o amigo que nós esperamos, pelo menos amizade, é isso. E logicamente que eu sei que não é tão fácil conseguirmos amigos nos dias de hoje. Mas se você não tiver nenhum amigo na rua, você precisa ter pelo menos um amigo para contar dentro da sua casa. E no momento que falta esse amor filho, esse amor de amizade, de camaradagem, de ter alguém do lado, aí o negócio começa a complicar. Segundo tipo de amor utilizado aqui é o amor ágape. E eu sei que muitos teólogos até tentam dizer que o amor ágape é o amor com que Deus nos ama e unicamente isso. Só que quando nós vamos estudar a luz dos originais, nós vemos que a palavra ágape surge, por exemplo, quando a Bíblia diz que devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, ali está escrito ágape. Da mesma forma está escrito quando diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, ali também está escrito ágape. Então, que amor é esse? O que é o amor ágape? O amor ágape é o amor que ama apesar de. É o amor que ama apesar de você não ser uma pessoa perfeita. É o amor que ama apesar de você não ser a pessoa que cumpre todos os pré-requisitos que eu necessito. É o amor que suporta a fraqueza do outro. É o amor que suporta quando o outro erra. Por isso que é o amor com que Deus nos amou. Porque se Deus fosse nos amar com outro amor que não fosse o ágape, nem eu nem você estaríamos aqui, porque ninguém nos suportaria, muito menos Deus. Então, esse é o segundo ponto. Precisamos ter um amor ágape, suportar um ao outro. E talvez esse seja o maior desafio e o mais difícil. E eu não estou falando necessariamente apenas sobre casais. Isso é um problema entre pais e filhos. Isso é um problema até entre amigos. E que é um ponto ainda mais forte. Esse é o maior problema da igreja. É o suportar o outro. A gente não quer suportar o outro. A gente não quer enxergar que o outro é ser humano igual nós. Então é um amor completamente necessário. E esse amor deve fazer parte de todas as áreas da nossa vida. Ou do contrário, vai ser um problema, mas eu vou repetir a mesma coisa que repeti antes. Se eu não tiver esse amor lá fora, eu preciso ter esse amor em casa, ou as coisas desandam. Um amor que suporta, um amor que entende que você não casou com um super-herói, nem você casou com uma heroína. Você casou com um ser humano. Você casou com alguém que é feito da mesma matéria que você.
Você casou com alguém que às vezes pode até te desanimar, pode até te entristecer, pode até falar o que não deve, te machucar, porque é um ser humano igual a você. Mas você tem que aprender e entender que suportar faz parte do projeto e do trajeto que você decidiu andar com alguém. Está dando para perceber aqui? Ou estou falando rápido demais? Aí vem o terceiro, e esse sim é exclusivo para os casais, que é Boez, é o amor eros. E a palavra eros vem justamente de erótico. É o amor que junto com ele vem o desejo que o homem sente pela mulher, o desejo que a mulher sente pelo homem. E é um amor que é totalmente necessário dentro do casamento? Sim. É um amor que faz parte, é um amor necessário, é um amor preciso, é um amor que completa. Porque, se você parar para observar, muitas pessoas, o que define muitas pessoas, às vezes, é focar-se apenas nesse tipo de amor e esquecer os outros. Mas quer saber um segredo? Tem um determinado momento da vida que esse amor pode não acabar. Estou falando do eros, mas ele pode esfriar. E aí? O que é que vai segurar? Vai segurar a sua relação, vai segurar a relação. Vai ser justamente os outros dois. Os outros dois vão reavivar isso. E se nós pararmos para compreender apenas esses 3 pontos importantes que o grande sábio Salomão está tratando aqui, e trouxermos isso para as nossas vidas, irmãos, a nossa vida vai ser tão diferente. Agora deixa eu falar de uma forma muito mais abrangente. Nós precisamos nos aproximarmos de pessoas, e precisamos investir a nossa vida em pessoas que de fato torçam e queiram o nosso bem. Bem-aventuradas são as pessoas que conseguem encontrar alguém com quem possa contar. E quando eu falo isso, para concluir a minha fala aqui, eu não estou falando apenas com a pessoa que está do seu lado, que dorme com você. Eu estou falando em encontrar isso de um modo geral. Há uma extinção, percebam bem o que eu estou falando aqui. Há uma extinção de amigos verdadeiros nos dias de hoje. E nós precisamos, somos cristãos, somos filhos de Deus, carregamos dentro de nós o Espírito Santo, carregamos uma fé inabalável, precisamos lutar por esses princípios. A amizade é algo que provém do coração de Deus. Precisamos lutar por isso, não podemos deixar isso desfalecer dentro de nós, em hipótese alguma. Agora eu quero fazer uma meditação muito rápida com vocês, e eu sei, não querendo ser chato, mas eu queria pedir que vocês ficassem de pé por um momento, e para não cansar vocês, inclusive já estou finalizando, mas eu queria que você meditasse, na verdade eu quero, que você medite nisso, que você tente entender o que eu vou falar aqui com vocês. E para isso, para ficar melhor, só para você compreender melhor, para você captar melhor, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E de olhos fechados, que você esquecesse onde você está. Você esquecesse quem está ao seu lado nesse momento. Só por esse momento você vai esquecer se está do lado da esposa, do esposo. Só por esse momento, esqueça. Esqueça onde você está, esqueça do lado de quem você está. E feche os seus olhos. E de olhos fechados, tente imaginar a seguinte cena comigo. Se você estivesse numa estrada à noite, longe de tudo e de todos, num carro, e do nada você passa mal dentro desse carro ao ponto de não conseguir mais nem dirigir, você passou mal, e a única coisa que você pode fazer ali é pegar o celular e ligar para alguém. Quem era o primeiro nome que viria na sua mente? O primeiro nome, você vai apenas pensar. Quem era o primeiro nome que viria à sua mente? Quem era o primeiro nome? Quem era o segundo nome que viria à sua mente se o primeiro nome não desse certo? Se o segundo nome não desse certo, quem seria o terceiro nome? Você teria um terceiro nome, alguém que você pudesse contar? E eu não estou falando do SAMU, não estou falando do corpo de bombeiros, estou falando de amigos, de pessoas próximas,
seria? Teria um quarto nome para quem você pudesse ligar? Teria um quinto? Para não ficar forçando, quantos nomes viriam à sua mente? Agora eu quero que eu seja bem sincero com você. Esses nomes que viriam à sua mente são as pessoas mais importantes que existem na sua vida. Porque são essas pessoas com quem você pode contar quando tudo der errado. São essas pessoas quando nas piores situações da vida, quando tudo aparentemente estiver errado, são com essas pessoas que você pode contar. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta a mais. O que você tem feito? Quanto de tempo você tem investido na vida dessas pessoas? Você tem investido tempo na vida delas? Tem investido tempo na vida delas? Tem gastado tempo com elas? Ou você só iria lembrar do momento que você mais precisasse? Ou você só iria lembrar naquele momento porque você estaria numa situação difícil? Precisamos valorizar as verdadeiras amizades. Precisamos valorizar as pessoas que estão ao nosso lado em todo o tempo. Agora ainda de olhos fechados, apenas por enquanto, para finalizar. Será que aqui dentro desse auditório tem alguma pessoa dessa lista? Dessa lista sua, será que tem alguém aqui dentro do auditório? Se tiver alguém aqui dentro do auditório, dessa lista, eu vou lhe convidar a sair do seu lugar e dar um abraço nessa pessoa e dizer: eu conto com você, você é meu amigo, você é uma pessoa especial para mim. Enquanto vai se louvar um hino nesse momento, você vai fazer isso. Se está do seu lado, você vai dar um abraço na pessoa do seu lado e vai dizer isso para ela. Aproveite o momento. Se não, se está longe de você, você vai sair de onde você está e vai dizer: eu conto com a sua amizade. Você é especial para mim. Você é uma pessoa importante para mim. Pastor, não tem ninguém aqui. Você vai pegar, eu vou permitir apenas nesse momento, você vai pegar o seu celular, vai abrir o seu WhatsApp apenas nesse momento e vai mandar uma mensagem para essas pessoas dizendo: você é especial, conte comigo, eu estou aqui para o que der e vier, chova canivete, nós estamos juntos. Será que você pode se mobilizar nesse momento e fazer isso? Enquanto nós louvamos, já vou deixando claro que eu não posso fazer isso porque eu tenho muita gente aqui dentro, mas essas pessoas sabem, conhecem o meu coração. Mas apenas porque eu estou aqui, faça isso. É o momento de você dizer para essa pessoa o quanto você a ama e o quanto ela é importante para você. Enquanto isso, louvemos o Senhor.